Só se certifique de não estar por perto quando a gente for para a Itália, meu irmão disse durante o jantar. Seria estranho se você tentasse ir junto. Minha mãe assentiu com a cabeça. Simplesmente não é mais o seu lugar. Eu apenas levantei meu copo e disse, entendido. Mais tarde naquela noite, cancelei discretamente todas as passagens e esperei. No aeroporto, no momento do check-in, o embarque foi recusado. Minha irmã me mandou uma mensagem, conserta isso agora. Eu sorri e respondi, não achei que vocês se tornariam meus inimigos naquela noite. Sinceramente, se alguém tivesse me dito 24 horas antes daquele jantar que tudo ia desmoronar tão rápido, eu teria rido. Estava planejando aquela viagem fazia semanas, contando os dias para ver a reação deles. Achei que seria um daqueles momentos raros em que tudo simplesmente dá certo. Sem brigas, sem julgamento, só gratidão. Era uma sexta-feira quente, daquelas noites em que o ar parece prometer algo bom. Cheguei na casa dos meus pais com uma garrafa de vinho e um sorriso bobo no rosto. Fazia tempo que não fazia isso, simplesmente aparecer para sentar com eles como nos velhos tempos. Entrei como uma boba, achando que ouviriam estamos orgulhosos de você ou pelo menos um obrigado. 3 semanas antes, eu tinha conseguido uma promoção daquelas que muda toda a sua vida financeira. Não contei de imediato que iria fazer algo especial. Queria transformar em algo memorável. Então, planejei uma viagem de família para a Itália, Florença, Roma, Veneza. Primeira classe, hotéis 5 estrelas. Paguei tudo, cada detalhe, até perfumes. Me convenci de que valia a pena, mesmo comprometendo minhas economias. Porque é isso que a gente faz pela família, certo? Quando finalmente contei, esperava surpresa, lágrimas, talvez um abraço apertado. No mínimo, gratidão. Mas o que recebi foi algo que até hoje não consigo entender direito. Minha mãe só deu um sorriso de lado e disse, que generosidade da sua parte. Minha irmã perguntou se podia levar a Mia, a amiga dela. Meu pai apenas arqueou as sobrancelhas, como se não acreditasse que eu realmente tivesse esse dinheiro todo. E meu irmão, ele se serviu de mais vinho e disse aquilo que ficou ecoando na minha cabeça. Só se certifique de não estar por perto quando a gente for para a Itália. Seria estranho se você tentasse acompanhar. Achei que fosse piada. Esperei a risada, o alívio, mas ele não sorriu. Minha mãe nem se mexeu. É só essa viagem, ela disse. Vai ser sobre nós. Você tem sua vida agora, e isso é ótimo, mas não diz mais respeito a você. Olhei para eles. Minha irmã já estava mostrando fotos de biquínis no celular para minha mãe, planejando os dias de praia. Ninguém olhou na minha direção. Ninguém perguntou o que eu quis dizer com entendido. Eu só levantei meu copo, como se brindasse ao plano deles. Eles brindaram de volta. Meu pai riu e começou a falar sobre sabores de gelato. Eles não faziam ideia. Naquela noite, voltei para meu apartamento. Sentei na mesa e abri o laptop. Todos os e-mails de confirmação ainda estavam lá. Um por um, entrei nos sites, cancelei tudo, passagens, hotéis, motorista particular. Em 15 minutos, tudo o que eu tinha feito por eles, simplesmente desapareceu. Na manhã seguinte, ninguém me ligou. Ninguém perguntou nada. No grupo da família, eles continuaram conversando sobre o que levar, dicas para passar pela alfândega mais rápido, e trocando figurinhas de looks de aeroporto. Nenhum pedido de desculpas. Nenhum sinal de arrependimento. Eles realmente acreditaram que poderiam me usar como um caixa eletrônico e simplesmente me excluir depois. 2 dias depois, lá estavam eles no aeroporto, vestidos com suas roupas de viagem, arrastando malas novinhas, tenho certeza de que compraram só para a ocasião. Minha irmã ainda postou uma selfie na frente do terminal com a legenda, "Show, baby". Foram até o balcão de check-in, e um por um, tiveram o embarque negado. Foi aí que começaram as mensagens. A primeira veio da minha irmã, consertem isso agora. A notificação apareceu na tela enquanto eu tomava meu segundo café do dia. Eu não respondi. Só observei. Depois vieram mais 3. Por que nossas passagens foram canceladas? Disseram que foi você. Jacob, fala sério, rei do asterisco. Ainda assim, nenhum sinal meu.
Eu queria que eles sentissem. Que tivessem tempo para digerir. Naquela altura, eu já estava acompanhando todo o colapso deles pelo aplicativo da companhia aérea. Todas as 4 passagens marcadas com um grande X vermelho. Canceladas. Não reembolsáveis. Tentaram fazer check-in. Nada. Tentaram de novo no balcão. Também nada. Então o grupo de família explodiu. Pai, o que está acontecendo? Irmã, eles não deixam a gente embarcar. Irmão, Jacob, se isso for alguma piada, desfaz agora. Mãe, ligue pra gente imediatamente. Isso não tem graça. Eu esperei. Deixei que se enrolassem sozinhos. Que sentissem a confusão. A impotência. Então, enviei só uma mensagem. Simplesmente não é mais da sua conta. Silêncio. Uns bons 60 segundos sem nenhuma resposta. E então, explosão. Minha irmã foi a mais surtada. Mandou 13 mensagens em menos de 5 minutos. Disse que eu tinha arruinado o ano dela, que tinha comprado roupas novas, marcado cabelo e unhas só para essa viagem. Me chamou de cruel, egoísta, manipulador. Depois tentou virar o jogo. Como você pode fazer isso com a própria família? Meu irmão começou a mandar ameaças, aquelas coisas mal escritas que ele solta quando está encurralado. Disse que eu devia isso a eles. Que eu só organizei a viagem para me sentir superior. Que desde o começo era só um plano para jogá-los na cara deles. Minha mãe disse que eu tinha premeditado tudo. Que usei a generosidade como arma. E por volta do meio-dia, meu pai ligou. Deixei tocar 2 vezes. Na terceira, atendi. Você nos envergonhou. Eu fiquei em silêncio. Fez a gente parecer idiota num balcão internacional. Acha isso engraçado? Esperei. Não disse uma palavra. E então desliguei. Depois disso, o grupo ficou em silêncio. Acho que finalmente caiu a ficha. Que não era só uma birra. Nenhuma provocação. Era real e irreversível. Naquela mesma tarde, entrei na minha conta do banco. Minha irmã tinha uma transferência automática, $11.300 por mês. Dinheiro que ela usava para babá, compras e mil futilidades. Eu cancelei. Cancelei o cartão que minha irmã usava na minha conta. Na semana passada, ela gastou mais de $200 só em produtos de banho. Depois liguei para a concessionária. Aquele SUV branco estacionado na entrada da casa dos meus pais ainda estava no meu nome. Não hesitei nem por um segundo. Passei o endereço e pedi para recolherem o carro. Às 15 horas, ele já tinha ido embora. Às 17 horas, entrei em contato com o senhorio do meu irmão. O aluguel $1.000 por mês também estava no meu nome. Ele não pagava uma multa sequer havia mais de 6 meses. Avisei que sairia do contrato. Eles teriam 30 dias para resolver isso. Naquela noite, o grupo da família tentou mais uma vez. Mãe, vamos ser racionais. Irmã, por favor. Não tenho como pagar a babá agora. Irmão, vou dar um jeito, mas o que você fez foi uma bagunça. Nenhum pedido de desculpas. Nenhum arrependimento real. Só desespero. Eles achavam que eu ainda era aquela versão de mim que precisava deles, a que comprava afeto, silêncio, conexão. A que tentava provar que merecia estar ali. Eles não tinham notado que essa versão já tinha desaparecido há muito tempo. O que eles não sabiam ou simplesmente se recusavam a aceitar era que eu estava falando sério. Aquilo não era vingança. Era encerramento. E eles não estavam preparados para isso. Na manhã seguinte, o clima já tinha mudado, da raiva para o desespero. O grupo ficou em silêncio durante a madrugada, como eu esperava. Estavam se reagrupando. Imaginei todos reunidos na sala da casa dos meus pais, celulares nas mãos, discutindo como lidar comigo. Minha mãe tentando ser a pacificadora. Minha irmã andando de um lado para o outro. Meu pai murmurando xingamentos. Meu irmão culpando todo mundo, menos a si mesmo. Às 8h12, bateram na minha porta. Nem precisei olhar no olho mágico, eu sabia que era minha irmã.
Ela gritava meu nome como se fosse uma emergência, como se estivesse prestes a desmaiar. Fiquei na cozinha, tomando café, só ouvindo. Isso não é justo, Jacob. Você não pode simplesmente cortar as pessoas da sua vida assim. Não é assim que funciona. Mais batidas. Juro que, se você não abrir essa... Silêncio. Depois de um tempo, ouvi seus passos se afastando pelo corredor. Espiei pela janela. Ela entrou no carro e ficou parada por um tempo, digitando furiosamente no celular. 1 minuto depois, meu telefone explodiu com notificações. Parabéns. A babá pediu demissão hoje de manhã. Disse que não pode depender de um salário que desaparece do nada. Agora estou presa com tudo. Você fez isso por quê? Por causa de uma conversa no jantar? Você precisa de ajuda. Eu não respondi. Em vez disso, entrei no aplicativo do banco novamente, conferi tudo, transferências para ela canceladas, cartão desativado. E eu acreditava nela. Não duvidava de que a babá realmente tivesse ido embora. Provavelmente achou que era só mais um drama da minha irmã e decidiu não se envolver. Inteligente da parte dela. Algumas horas depois, meu celular tocou de novo. Era meu pai. Deixei cair na caixa postal, como fiz com todos eles. A mensagem foi mais longa dessa vez. Jacob, sua mãe está arrasada. Estou tentando manter a calma, mas você nos colocou numa situação que nunca imaginamos passar. Ele continuou. Falou sobre como aquela viagem era para ser um recomeço. Algo para curar a distância entre nós. Eu exagerei. Ele realmente usou essa palavra, exagerei. E então veio a parte que me fez rir. É melhor pensar 2 vezes antes de queimar pontes. Você nunca sabe quando vai precisar da sua família de novo. Salvei a mensagem só para o caso de um dia eu esquecer porque parei de atender às ligações deles. Mais tarde naquela tarde, minha mãe tentou novamente. Primeiro, veio uma mensagem. Podemos nos encontrar? Só conversar. Sinto que todos nós estamos dizendo coisas que não queremos dizer. Depois, uma mensagem de voz de 3 minutos. Ela disse que eu estava sendo frio. Que estava guardando mágoa. Que família não é algo que se abandona só porque os sentimentos foram feridos. Disse que, se eu precisasse de espaço, tudo bem. Mas cortá-los financeiramente? Isso era rancor. Ela garantiu que eu ainda me arrependeria. Ouvi tudo em silêncio. Sem reação. Eles ainda acreditavam que aquilo era temporário. Uma crise passageira. Achavam que, em algum momento, eu voltaria rastejando, carteira na mão, pedindo desculpas por ter exagerado. Mas o que eles não compreendiam ou simplesmente se recusavam a aceitar é que aquilo não era uma birra. Era clareza. Aquela viagem deveria ter sido um ponto de virada. E foi. Só não da forma que eles esperavam. Eles deixaram claro, eu não fazia mais parte do círculo. Eu era só o cara que pagou a conta. Então, me retirei da equação por completo. E o que veio depois? A escolha foi toda deles. 3 dias de silêncio. Esse foi o primeiro sinal de que algo não estava certo. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Nem mesmo um pedido de desculpas mal feito. Depois do colapso no aeroporto e da crise financeira que se seguiu, eu esperava que viessem atrás de mim novamente gritando, implorando, jogando a culpa. Mas não. Nada. Como se tivessem evaporado. Aquilo não era aceitação. Era estratégia. Eles estavam se reagrupando. E eu estava certo. Na quinta-feira de manhã, pouco depois das 10 horas, recebi uma ligação do RH da empresa. A voz do outro lado era calma, profissional. Você tem 1 minuto para falar sobre uma denúncia que recebemos? A palavra denúncia me fez gelar. Fui até uma sala de reunião e perguntei do que se tratava. Disseram que alguém havia enviado uma queixa anônima pelo portal de ética da empresa. Um e-mail extenso, com acusações de que eu teria usado fundos corporativos para pagar férias pessoais, mentido nos relatórios de despesas e forjado reembolsos para cobrir favores de família. O pacote incluía anexos,
faturas falsas, capturas de tela, até o memorando supostamente oficial dizendo que a viagem para a Itália era parte de um retiro executivo. Na mesma hora, eu soube quem estava por trás. Eles pegaram a própria vergonha e transformaram em sabotagem. Felizmente, eu nunca cobrei nenhum centavo da Itália da empresa. Cada real saiu do meu bolso. O RH disse que os documentos pareciam suspeitos, nomes errados, formatação desalinhada. Informaram que abririam uma revisão formal, mas que já estavam auditando meu histórico de despesas. Às 15 horas, fui oficialmente inocentado. Mas isso já nem importava. A intenção estava escancarada, não era só raiva. Eles estavam tentando destruir o que eu construí sozinho, com esforço, em silêncio. Não me alterei. Apenas mandei uma mensagem para minha irmã. Tentativa sólida. Da próxima vez, tenta soletrar o nome do vice-presidente certo. Ela respondeu 10 minutos depois. Não faço ideia do que você está falando. Seguido de, você sempre acha que todo mundo tá contra você. Isso não é saudável. E por fim, me avisa quando estiver pronto para agir como um adulto. Essa última me fez rir. Eu ainda balançava a cabeça quando a campainha tocou. Abri a porta. Era uma mulher que eu nunca tinha visto. Devia ter uns 40 anos, parecia exausta. Trazia um garotinho num braço e uma bolsa grande no outro. Você é o Jacob? Ela perguntou. Assenti, confuso. Sou a Clara. Eu trabalhava para sua irmã. A babá apareceu e disse. Desculpa chegar assim de surpresa, mas achei que você precisava ver isso antes que ela sumisse com tudo. Ela me entregou um pendrive. Disse que estava pedindo demissão, que o ambiente naquela casa tinha se tornado insustentável, muito tóxico. Falou que não queria se envolver, mas que havia salvo alguns arquivos por precaução. Ofereci dinheiro. Ela recusou. Ela mentiu muito para você, disse Clara, antes de ir embora. Fechei a porta, conectei o pendrive no meu laptop e abri a pasta. Era pior do que eu imaginava. Havia gravações. Áudios da minha irmã conversando com amigos e com a nossa mãe. Rindo. Se gabando. Me chamando de caixa eletrônico glorificado. Dizendo coisas como: ele sempre paga se você fizer uma viagem de culpa direito. Em um dos clipes, ela explicava a alguém como me manipulou, me fazendo acreditar que a viagem à Itália era uma celebração familiar, quando, na verdade, era nas palavras dela a nossa recompensa por aturar aquela pose de superioridade dele. A voz da minha mãe aparecia mais de uma vez, rindo e concordando. Em uma parte, ela dizia para minha irmã não se preocupar. Ele nunca teve coragem. E não parava por aí. Havia capturas de tela de conversas em grupo das quais eu não fazia parte. Fotos do meu apartamento que ela claramente tirou escondida quando veio me visitar com legendas como: adivinha quem está pagando o aluguel de todo mundo? E até um rascunho de um e-mail que quase enviaram ao meu chefe uma semana antes me acusando falsamente de assédio no ambiente de trabalho. Meu nome aparecia várias vezes em documentos em que nunca deveria estar. Fiquei olhando para a tela por muito tempo. Depois copiei tudo para um disco criptografado. Não enviei nada. Não os confrontei. Não fiz ameaças. Só fiquei ali, pensando. Até quase meia-noite. Foi quando mandei uma última mensagem para ela. Eu sei de tudo. Boa sorte. Ela não respondeu. Mas minha mãe respondeu a 1h43 da manhã. 2 palavras. Por favor, pare. O tom tinha mudado. Antes, tentaram me usar. Depois, vieram com culpa. Quando isso não funcionou, vieram as ameaças. E, por fim, a sabotagem. Agora, era medo. E eu nem tinha começado. Depois daquela noite, minha irmã sumiu por uma semana inteira. Sem mensagens. Sem ligações. Sem indiretas sarcásticas. Nada. Mas eu sabia o que aquele silêncio significava. Não era paz. Era instinto de sobrevivência. Ela estava se escondendo. Ganhando tempo. A única que ainda tentava contato era minha mãe.
A cada poucos dias, uma mensagem curta, vaga. Precisamos conversar. Já foi longe demais. E então, um dia, ela também parou. Foi quando percebi que ela provavelmente viu o conteúdo do pendrive. Se Clara entregou uma cópia a ela ou se conseguiu direto com a minha irmã, não sei. Mas, assim que soube o que eu tinha em mãos, o jogo mudou. Meu pai, como sempre, optou pelo silêncio total. Nem mesmo um link passivo-agressivo encaminhado no grupo da família. Ele tratou o constrangimento como fazia com tudo que era desconfortável, ignorando. Se ele não reconhece, então talvez nunca tenha acontecido. O último a se pronunciar foi meu irmão. E o fez da pior forma, com um aviso de despejo. Depois que eu cancelei o contrato do imóvel, o administrador deu a ele 30 dias para assumir o aluguel ou desocupar. Ele não tinha como bancar. Mas, em vez de me ligar ou admitir a derrota, tentou me processar por sofrimento emocional. Sim. Ele me enviou uma cópia da ação manuscrita, a caneta azul, quase legível. Dizia que eu tinha feito perder sua estabilidade habitacional e que eu devia a ele 6 meses de aluguel futuro como compensação, pelo trauma. Era tão absurdo que eu realmente guardei aquele papel numa gaveta só para nunca esquecer o nível de direito e arrogância com o qual estava lidando. Não respondi. Deixei ele seguir com o processo. Foi arquivado quase de imediato. Alguns dias depois, ele apareceu no meu prédio. Não abri a porta. Fiquei olhando da janela enquanto ele andava pela calçada, falando alto no telefone, gesticulando como se estivesse prestes a quebrar alguma coisa. Mas então ele parou. Olhou direto para minha janela. Por um segundo, seu olhar mudou. Parecia que ele não reconhecia mais a pessoa do outro lado do vidro. Então virou as costas e foi embora. Naquela mesma noite, minha irmã cedeu. Me mandou um texto longo, confuso, emotivo. Dizia que sentia muito. Que cometeu um erro. Que sentia minha falta. Que eu sempre fui o forte da família. E que ela não quis dizer aquilo no jantar. Perguntou se a gente podia se encontrar. Só conversar. Não respondi. Em vez disso, marquei uma reunião com meu advogado. Já estava pensando nisso há algum tempo. O carro ainda estava no meu nome. A casa dos meus pais, embora não fosse minha, era sustentada por mim e eu vinha pagando os impostos, discretamente, há 2 anos. Isso acabou. Cartas oficiais foram enviadas. Documentos protocolados. Revoguei a procuração que meu pai nem lembrava que ainda tinha em uma das minhas contas antigas. Verifiquei todos os detalhes compartilhados, contas conjuntas, permissões, qualquer vínculo. Fui apagando um por um. De tudo. De todos os sistemas. De todas as conexões. E enquanto observava o desespero deles tentando recuperar o que perderam, percebi algo que não esperava. Eles não estavam apenas com raiva. Eles estavam apavorados. Aterrorizados por essa nova versão de mim que eles nunca conheceram. Uma versão que não precisava deles. Que tinha parado de esperar que mudassem. E agora, finalmente, eles entenderam. Não tinha mais volta. Já se passaram pouco mais de 3 meses desde o fim de tudo. No começo, eu ainda olhava o celular, meio que esperando outra explosão, outra mensagem raivosa, outro áudio carregado de culpa. Mas não veio nada. Aos poucos, o barulho cessou. O silêncio tomou conta. Não foi repentino. Minha irmã foi a última a tentar manter aceso o contato. As mensagens dela começaram a mudar. Menos ataques, mais positividade forçada. Uma vez, me mandou uma foto do filho pintando na creche. Sem legenda. Uma semana depois, escreveu uma mensagem mais longa, disse que refletiu, que cresceu com a experiência. Que esperava que a gente pudesse conversar algum dia. Eu li. Arquivei. A mesma mulher que riu de mim pelas costas. Que tentou destruir meu trabalho. Que me usou por meses. Agora queria um recomeço, como se nada tivesse acontecido. Mas não existe recomeço depois daquilo. Não existe versão de mim que esqueça tudo isso. Meu irmão desistiu mais rápido.
Fiquei sabendo, por um conhecido, que ele estava dormindo no sofá de um amigo, tentando vender tênis pela internet para pagar o aluguel. Nunca mais me mandou mensagem depois que o processo foi descartado. Acho que, enfim, entendeu. A carona grátis acabou. Meus pais foram os últimos a se calarem. Minha mãe fez uma última tentativa. Mandou uma carta escrita à mão, pelo correio. Começou gentil. Gentil demais. Aí ficou estranha. Disse que entendia porque eu estava magoado, mas que nunca quis me excluir. Que tudo foi um mal-entendido. E que famílias brigam o tempo todo. E então ela escreveu algo que nunca vou esquecer. Você nunca deveria levar isso tão para o lado pessoal. Essa frase ficou ecoando em mim por dias. Meu pai? Nada. Nenhuma mensagem. Nenhuma carta. Desapareceu por completo. Até me bloqueou no celular, como se eu fosse o traidor. Como se eu tivesse cometido algo imperdoável. E talvez, no mundo deles, eu tenha mesmo. Afinal, deixei de ser quem financiava a vida deles. Quem ficava quieto. Quem deixava passar. Ouvi de algumas pessoas que eles andam contando a versão deles da história para quem quiser escutar. Dizem que eu virei as costas por causa de uma discussão boba. Que sou egoísta, arrogante, instável. Que deixei o dinheiro subir a cabeça. Mas o que eles não contam, o que nunca vão contar é o que realmente aconteceu. Não falam sobre como riram de mim enquanto me excluíam de uma viagem que eu paguei. Não mencionam as mentiras, a manipulação, nem a gravação escondida. Não contam como olharam direto nos meus olhos e deixaram claro que, para eles, eu era só um cartão de crédito com nome e sobrenome. Essa parte, claro, eles omitem. E tudo bem. Podem inventar o que quiserem para se colocarem como vítimas. Mas aqui está a verdade. Eles achavam que eu nunca iria embora, porque eu nunca tinha ido antes. Achavam que podiam me humilhar, mentir para mim e continuar pegando meu dinheiro e minha ajuda. Achavam que eu sempre seria aquele que perdoava, que pagava, que consertava o que eles quebravam. Mas eles estavam errados. Hoje, a gente não se fala mais. Sem ligações. Sem aniversários forçados. Sem feriados desconfortáveis. Sem desculpas ensaiadas. Apenas um espaço limpo, vazio. Eles me odeiam agora. Não pelo que eu fiz. Mas porque, pela primeira vez, eu os obriguei a viver sem mim. Atualização: já se passaram mais 3 semanas desde o último silêncio. Nenhum contato. Nenhuma carta. Nenhuma visita surpresa. A linha finalmente foi cortada. Como se alguém tivesse desligado um fio que estava poído há anos. E, pela primeira vez na minha vida, meus dias são tranquilos. Silenciosos, no melhor sentido da palavra. Ninguém pedindo dinheiro. Ninguém me culpando por tirar férias. Ninguém querendo ajuda para cobrir conta de luz ou emergência de última hora. Meu telefone não vibra mais de madrugada com o drama da minha irmã ou mensagens secas do meu pai me exigindo retorno. Eles se foram. Não só da minha casa, mas da minha mente. Se mudaram para um lugar onde eu não existo mais. E isso melhorou minha vida. Hoje, acordo cedo não porque preciso, mas porque quero. Voltei a cozinhar. Comida de verdade. Faço caminhadas depois do trabalho. Durmo a noite inteira. Meu apartamento parece maior. Mais leve. Até tirei algumas fotos antigas da família. Aquelas que eu só mantinha por culpa. Substituí por imagens de lugares que visitei. Pessoas que nunca me pediram nada, além de estar ali, de verdade. Alguns amigos sabem da história toda. Não conto com frequência. Mas quando conto, a reação é sempre a mesma. Eu não acredito que você passou por isso. Mas a verdade é que, eu não passei por isso. Eu vivi isso. Por anos. Aceitei. Normalizei. Só agora, com a distância, consigo ver o que realmente era. Uma erosão lenta. Uma morte em 1000 pequenas retiradas. Um amor cheio de faturas. Um apoio com condições.
Uma família que só existia porque eu pagava a cola que mantinha tudo junto. E não, eu não estou amargurado. Nem com raiva. Essa parte já queimou há muito tempo. O que resta agora é algo mais nítido, clareza. Eles nunca me enxergaram como uma pessoa. Só como um recurso. E quando deixei de ser útil, tentaram me punir por isso. Mas a beleza de ter colocado um ponto final é que não há mais nada a perder. Chega de tentar consertar o que nunca foi verdadeiro. Chega de esperar que, algum dia, eles acordem e enxerguem quem eu realmente sou. Apaguei os números, bloqueei os e-mails, encerrei as últimas contas das quais ainda dependiam silenciosamente. E não, isso não é vingança. É apenas a verdade, crua e simples. Eu parei de tentar ser o filho exemplar, o irmão disponível, o provedor que eles imaginavam. Hoje, eu sou só o Jacob. E isso, por si só, já é o suficiente. Em alguns fins de semana, ainda pego o celular por reflexo, como se fosse dar uma olhada em algo. Mas aí me lembro, não tem mais nada para ver. Nada para revisar. Nada que me pertença. A ausência deles já não machuca. Virou apenas um silêncio. Um ruído de fundo que, enfim, cessou.